Os pés pisam a plataforma e vem ao rosto um ar gelado que faz despertar do torpor de 6 horas de viagem. O último comboio do dia é mais lento. Grande parte do trajeto, entre Boston e Newark, é feito ao ritmo de um sono pouco profundo, corpos mal acomodados nos bancos e as luzes da rua a iluminarem a carruagem como um grande ecrã a passar, veloz, imagens no escuro. São 3h30 da madrugada e agora só resta o frio e a náusea súbita quando se abre a porta para o grande átrio da Penn Station de Newark. Urina, vômito, suor de muitos dias, um bafo quente que carrega toda a repulsa e gela mais do que o frio. Como avançar? Há dezenas de homens e mulheres deitados no chão, encostados às paredes, arrumados nos degraus, como em beliches. Abrigam-se da temperatura negativa da rua e dormem ali. Da penumbra dos corredores à luz branca dos espaços centrais, quase não há um lugar vazio. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje a jornalista e escritora portuguesa Isabel Lucas e uma plateia que participou antes desta conversa de um encontro literário para conversar sobre a obra da nossa convidada, que participa ativamente fazendo perguntas junto comigo. Se você quiser participar desses encontros literários, que são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui dos nossos encontros literários. Tudo bom, Isabel? Olá. Isabel, você publicou recentemente um livro, Viagem ao Sonho Americano, publicado pela Companhia das Letras de Portugal. Está publicado no Brasil? Ele circula? Não está distribuído aqui? Não está distribuído. Tem que mandar importar, Tem que mandar importar. Que pena, porque é um livro magnífico em que você descreve um ano em que você passa nos Estados Unidos e que você percorre os Estados Unidos através da literatura, né? Você escolhe alguns livros emblemáticos da cultura e da literatura norte-americana e viaja para os locais em que se passam, o que moram os escritores, se eles eventualmente estiverem vivos. Sim. Como é que foi seu critério, para começo de conversa? Por que você escolheu o ano de 2016 e o que aconteceu ao longo deste ano que está vinculado também a esse projeto que é literário e de desbravamento dos Estados Unidos profundos? Em 2016 foram razões políticas. Quem adivinha o que aconteceu, que ainda não sabíamos o que ia acontecer. Foi um projeto que decorreu da minha vida profissional. Eu passo muito tempo em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a trabalhar, e mais ou menos 5, 6 meses por ano, divido-me entre Portugal e os Estados Unidos. E havia a ideia de fazer um conjunto de reportagens para entender um bocadinho aquele país que num momento queria ser de mudança. Portanto, havia Você não sabia que a mudança ia ser tão radical, acho né? Que ninguém sabia. O projeto foi apresentado no final de 2015 para começar a ser feito ao longo de 2016. Foi apresentado a quem? Foi apresentado, eu escrevo para o público, para o Jornal Público, mas como toda a gente que faz jornalismo sabe que os jornais neste momento têm poucos meios para mandar um jornalista a estar tanto tempo a fazer um trabalho destes. Houve uma fundação em Portugal que se chama Fundação Luso-Americana e que lida com as relações entre Portugal e os Estados Unidos, que patrocinou estas viagens que eu fiz. Deu-me uma espécie de bolsa que eu fui gerindo ao longo do ano para fazer 12 reportagens. E para mim o mais natural, e depois de uma conversa com o presidente da Fundação, que também gosta de literatura, isso foi muito bom para começo de conversa. A ideia foi pegar na literatura e tentar perceber um bocadinho mais do país a partir de livros da literatura e com títulos que fossem muito diferentes entre si, geograficamente, temáticos, cronológicos, que me permitissem fazer esta viagem não só geográfica, mas também pelos assuntos que são neste momento os assuntos que mais tocam à realidade americana. Portanto, eu escolhi 12 livros, passaram a ser 16 livros de partida. Portanto, eu parti para a viagem com eles. Desde Herman Melville, o autor do Moby Dick, portanto você parte do Moby Dick, foi a primeira até obra. Autores bem mais contemporâneos, alguns dos quais você entrevista, né? Como o Donald Ray Pollock, que é um autor que eu acho que
Talvez seja ignorância minha, mas é absolutamente desconhecido no Brasil. Ele tem 3 livros publicados em Portugal, os 3 romances dele. Ele tem um livro de contos e 2 romances, estão publicados em Portugal. É um autor que não vende muito, é um autor que retrata uma realidade muito dura do interior do Ohio, e ele próprio tem uma história de vida que é simbólica do que é viver nessa geografia. E ele conduziu-me, eu estive com ele e ele conduziu-me ao longo dessa viagem. Portanto, a maneira como eu organizei... É engraçado que você conta como ele vai buscar você na estação, né? Ou no aeroporto. No aeroporto. Ele achando que você não iria reconhecê-lo, né? Ficou surpreso porque você o reconheceu, ele tem um pouco de complexo, talvez. Ele assim, é muito modesto, é muito humilde e percebe-se isso no trato. Quando eu chego ao aeroporto, eu estou a sair da parte da bagagem, não é? Saio da alfândega e vejo um homem magro, que está com um placar com o meu nome escrito e eu estou a passar e fico muito surpreendida com a maneira de ser dele, que é absolutamente comovente. Ele achava que eu não iria reconhecer. Uhum. Eu já o tinha entrevistado por Skype para o jornal. Ou seja, ele se acha tão... Invisível, insignificante. Invisível. E, na verdade, isso é um traço um pouco de várias personagens dos livros que você escolheu. Você escolheu livros que falam muito dos losers, né? Os perdedores, né? Perdidos enfurnados numa paisagem meio inóspita ou desolada, de pequenas cidades, afastadas dos grandes centros, remoendo um pouco a falta de perspectiva das suas próprias vidas, né? Você escolheu livros que tratam muito disso, ou isso é uma tônica da literatura contemporânea norte-americana? Eu acho que há muita literatura, muito da boa literatura americana toca esses pontos mais marginais, porque do sucesso toda a gente fala, não é? E a América publicita o sucesso. O fracasso sonho americano. É o sonho. E depois este sonho que tem uma dupla face, não é? O outro lado do sonho é o quê? É o pesadelo. E o pesadelo existe na América, e os losers existem na América, e existem com uma marca dramática, porque a América não perdoa o loser. Quando eu entro pela literatura que sai dos grandes centros, não é? de Boston, de Nova Iorque ou de São Francisco, eu entro num território muito mais inóspito e que tem sido, ao longo dos séculos americanos, quando eu digo aqui a América, perdoem-me, estou-me a referir àquele país, eu sei que a América é muito mais do que aquilo, mas foi isso que eu tentei ir à descoberta, foi que América é esta que nós... que não somos propriamente americanos, não conhecemos. E que os americanos de Nova Iorque também não conhecem, porque vivem numa bolha, que é uma grande bolha, mas que é à margem desses outros Estados Unidos. Perfeito, a gente tem uma pergunta na plateia, vamos ouvi-la? Bom, Isabel, eu queria perguntar para você. Quando você chegou nas cidades assim, pequenas dos Estados Unidos, você teve algum choque de cultura? Tipo, eu não pensei que seria assim, porque... essas cidades pequenas não são vinculadas à imagem dos Estados Unidos. Você olha para os Estados Unidos e você pensa, nossa, os Estados Unidos é o país que eu quero morar, é o país. Queria saber. Aconteceu muita surpresa e eu estava também aberta para o que pudesse acontecer. Eu lembro-me que as cidades onde eu esperava... que houvesse mais estranheza, ou como vocês dizem aqui, mais estranhamento, e mais hostilidade, não foram as mais hostis nem as mais estranhas. Eu recordo-me particularmente de uma cidade, a cidade onde cresceu o John Updike, que é uma cidade perto de Filadélfia, que é uma grande cidade, uma das cidades mais cosmopolitas e mais liberais dos Estados Unidos, e a 1 hora de caminho, não tanto, há uma cidade chamada Shillington. Eu fui ter com uma pessoa que tem a chave da casa do John Updike, que está a ser naquele momento recuperada para se transformar numa espécie de museu. E a pessoa que me recebe, isto foi antes da eleição, tem a imagem, eu não estou a exagerar, uma imagem muito, muito parecida com a de Donald Trump. É um homem de cabelo cor de laranja, mais ou menos da mesma idade, que está dentro de um jeepão, daquele jeep que tem vidros pretos. O vidro desce quando eu chego, eu venho a caminhar numa rua deserta, porque as pessoas não andam a pé. O vidro desce e ele faz-me uma pergunta-me se eu sou a Isabel, eu digo que sim, e ele diz, pensei que fosse uma judia gorda de Nova Iorque. Portanto, há aqui um retrato logo do preconceito e a partir daqui a conversa foi toda conduzida pelo preconceito
Aquele homem ia ser o meu guia durante aquele tempo que eu ia passar naquela cidade, uma cidade pequena, mas é uma cidade que de alguma maneira é simbólica de um modelo americano que eu depois vi replicado, que é esta falta de curiosidade, uma hostilidade em relação a tudo quanto é estranho e nada aberto. Não estamos a falar de gente pobre, estamos a falar de gente fechada em si mesma, que é hostil ao que vem de fora. A gente tem uma outra pergunta, vamos ouvir? Com que finalidade você viajou para os Estados Unidos num ano de eleição, depois foi vivenciar essas suas pesquisas aqui nós consideramos como subúrbios, né, lugarzinhos pequenos, e hoje, agora, está vindo para o Brasil logo depois de uma eleição, porque nós estamos num período pequeno onde que o novo presidente assumiu. A finalidade do seu livro foi explicar essas diferenças entre sociedade, ou foi para mostrar que existe uma grande desigualdade entre ambos os países, indiferente se é Portugal, Estados Unidos ou Brasil? Eu não tinha propriamente na minha cabeça esta ideia da finalidade, não é? Eu não tenho uma finalidade, eu não parto com um título quando vou para uma reportagem, não é? Eu vou curiosa a tentar perceber o que é que eu vou encontrar. E à medida que fui viajando, fui escrevendo os textos, pondo de lado tudo aquilo que encontrava e também o meu espanto ou não espanto. Eu sou uma jornalista e tento não me pôr, obviamente, nos meus textos, acabo sempre por pôr o olhar que lá está, é o meu olhar, mas eu tento apagar-me disso. E tento dar voz às pessoas que vou encontrando. Se isso servir para mostrar algumas coisas, não é? Mostrar que há desigualdade, mostrar que os Estados Unidos é um país muito complexo, é um continente cheio com todas as culturas do mundo. Se os meus textos servirem para ajudar a entender alguma coisa do que é aquele país, eu fico muito contente com isso, porque para mim, se houve uma finalidade, acabou por ser essa. Não quero, eu hoje sei mais dos Estados Unidos que sabia antes da viagem, se calhar sei, mas se calhar eu não fui a todos os sítios que poderia ir. Portanto, é sempre um olhar condicionado por várias circunstâncias. Eu não vou explicar os Estados Unidos, não tenho uma pretensão desse tipo. Eu tenho a pretensão de, através daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, daquilo que eu li, as descobertas, mostrar pistas e descobertas, maneiras de descobrir um país que, por mais que se escreva sobre ele, nos escapa sempre. A realidade tem isso, não é? Nós, jornalistas, sabemos disso. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo no Arte em um Contexto e volta daqui a pouquinho com Isabel Lucas. Até já. O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje a escritora e jornalista portuguesa Isabel Lucas. Isabel, no bloco anterior você falou que os americanos de Nova York, assim como das grandes metrópoles, não conhecem esses Estados Unidos que você percorreu e conheceu no Viagem ao Sonho Americano. Você está fazendo uma viagem pelo Brasil semelhante agora, né? Neste ano de 2019. Você está a percorrer o Brasil, começou pela região ali de Canudos, vai passar por outros lugares do Brasil, também olhando meio que através da lente da literatura para um dos lugares do Brasil que não estão necessariamente representados ou que não são necessariamente reconhecidos por quem mora em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, né? Você faria um paralelo entre o desconhecimento que os habitantes das grandes metrópoles dos Estados Unidos e do Brasil têm em relação aos seus próprios países? Eu comecei agora no Brasil, ainda não tenho... Diplomaticamente você não quer falar disso? Não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu acho que isso é comum a todos os países. Eu acho que mais uns do que outros isso acontece. Esse desconhecimento é como se metade de um país não conhecesse outro. Quando se fala de desconhecimento, não é só o desconhecimento do interior face ao litoral ou de uma cidade pequena face a uma cidade grande. É como é que nós olhamos para o outro, que está às vezes tão perto de nós, mas cuja vida desconhecemos profundamente. Isso é comum a todo o mundo, acho. O seu livro sobre os Estados Unidos, Viagem ao Sonho Americano, de certa maneira é uma viagem também de desconstrução do sonho americano.
Um dos escritores que você entrevista, o Richard Ford, diz para você que o sonho americano é uma invenção europeia. É isso mesmo? Você chegou a essa conclusão? Você concorda com ele? E, transpondo para o Brasil, se a viagem aos Estados Unidos foi ao sonho americano, a viagem ao Brasil será a quê? E o que você pretende desconstruir no Brasil? Esse título só veio no fim. Veio no fim das 12 reportagens, quando as reunimos em livro. Que nome é que vamos dar a isto? Que título é que vamos dar? E veio essa ideia de sonho que é permanente e permanece e faz parte da construção da América. A América constrói-se a partir desta ideia de sonho. E quem é que foi para lá viver o sonho? Foi a Europa, não é? Foram os europeus que vinham de países pobres ou que viviam em situações pobres nos países da Europa e que iam à procura de um homem novo, num país novo, num mundo novo que iam construir. Portanto, esta ideia de sonho persegue a América e ainda hoje muita gente vai para lá, atrás desse sonho, disposta quase sempre a pagar as consequências de falhar no sonho ou do sonho não se cumprir. Em relação ao Brasil, eu ainda estou a descobrir qual é a metáfora que pode servir. Já falei com algumas pessoas, há aqui uma ideia de futuro, não é? Fala-se muito em relação como o Brasil, um país de futuro, o país do futuro. Então seria a viagem ao país do futuro. Eventualmente, sendo que essa ideia pode estar sujeita, como eu há pouco dizia, eu não gosto de partir para a reportagem com um título, eu não vou partir para esta viagem ao Brasil com este título, mas se ele funcionar, se esta ideia de futuro prevalecer, se calhar fica, não sei. Temos mais uma pergunta da plateia. Olá, Isabel, eu sou Alexandre, da Faculdade Uni Santana. Devido à minha profissão, eu fiz algumas viagens para o interior dos Estados Unidos e para o interior do Brasil. Realmente, nos Estados Unidos, eu vi naquelas cidadezinhas que o sonho é inacessível. Porém, no Brasil, eu enxerguei que o problema é outro, a subsistência é difícil, é inacessível. Como que você enxerga esse paralelo, se você já conseguiu chegar a alguma conclusão sobre isso? Eu estou sob efeito do primeiro impacto. Tudo o que eu disser agora, se calhar, está sujeito a alguma emoção, ainda não tive muito tempo para refletir sobre isso e fui só a um sítio que, se calhar, nesse aspecto é um sítio exemplar, que é o sertão do Brasil, onde ouvi histórias muito dramáticas sobre sobrevivência mesmo. Houve um rapaz muito jovem, devia ter, quando eu digo muito jovem, em relação a uma memória de um território, ele tinha 30 e poucos anos e dizia que se lembra de ver pessoas a morrer de fome na rua. Eu nos Estados Unidos não vi pessoas a morrer de fome na rua. Há uma pobreza diferente daquela Você descreve essa pobreza no livro, daquela né? que eu vi até agora no Brasil, neste interior brasileiro. De facto, assiste-se a uma tentativa de sobrevivência por parte de muita gente. As pessoas sobrevivem, tentam sobreviver da maneira mais digna e de uma maneira que, ao contrário do que acontece em muitos sítios nos Estados Unidos, é menos amarga. Talvez porque o mendigo de rua americano muitas vezes vive uma vida assim em função de uma certa disfuncionalidade familiar, uma certa depressão, algo que está no campo já quase que da patologia, sim, embora tenha causas sociais também. Sim. Enquanto que aqui assim, a miséria é como se fosse uma segunda natureza que é incontornável e que para sobreviver você ganha uma energia ou necessita de uma energia para superá-la, né? Então, porque há uma diferença de temperamento, né? Há temperamento e há de geografia também, apesar de tudo, clima. Você aqui pode ser pobre e não morrer de frio. Nos Estados Unidos, se você for pobre, pode morrer de frio. Portanto, procura-se... Não é o mesmo tipo de pobreza ou de tentativa de sobrevivência. E a causa também é diferente. E a causa é diferente. Aqui parece que é quase endémico. Lá há circunstâncias onde isso também poderá acontecer, mas é como se a pobreza lá fosse uma derrota. E esta ideia de derrota eu quero frisá-la porque é importante. Há uma falha, você falhou por algum motivo. Estas pessoas que eu conheci no Brasil que vivem nesta pobreza é de alguém que não conhece outra realidade e não é de alguém que perdeu qualquer coisa, é de alguém que nunca teve. O fato de você ter escolhido Estados Unidos e Brasil
Claro que está vinculado a algumas questões profissionais e biográficas, né? Você vai muito para os Estados Unidos por razões profissionais, o Brasil está ligado a Portugal pelas razões óbvias que não é preciso dizer, você também é curadora do Prêmio Oceanos, que é um prêmio da língua portuguesa, então tem uma presença frequente aqui ao Brasil. Mas, a parte disso, essas coincidências biográficas, por ser portuguesa e profissionais, né? As viagens que faz aos dois países, houve também o fato de que são os dois maiores países da América escravocrata, dois países de dimensões continentais, dois países que têm uma história em paralelo, andando em caminhos opostos, talvez. Né? Isso pesou. Às vezes tocando-se. Às vezes, dependendo do caso, se tocando. Pesou o fato de serem esses dois países que têm essa questão racial muito forte? Eu acho que pesou, mas foram circunstâncias diferentes que me levaram a uma situação e outra. Eu, quando fiz este livro, muita gente me perguntou porque é que eu não fazia isto noutros territórios. E eu não queria nada fazer repetir uma fórmula, porque isso é cansativo e porque pode minar também o meu trabalho. Eu ir atrás de qualquer coisa que já fiz, não ser tão entusiasmante. Mas tive muito boas reações da parte do Brasil, a pessoas que conheceram o livro e começaram a desafiar, e porque é que você não faz isto, e porque... Eu fui resistindo, mas fui encontrando alguns pontos em comum. De facto, apesar das diferenças todas, há pontos em comum. A diversidade de território, a diversidade de cultura, a diversidade da literatura que se produz, a quantidade de gente diferente que tenta, através daquilo que escreve, retratar uma identidade. Não é? Esta ideia de identidade, há uma identidade brasileira, há uma identidade norte-americana. Que são identidade países que é discutem esta? a identidade. Discutem muito a identidade. E se nos Estados Unidos se escreveu muito sobre isso, eu não sei se o Brasil terá escrito tanto sobre isso. Se escreveu, eu, portuguesa, desconheço. Não desconheço totalmente, mas sei menos sobre isso do que dos Estados Unidos. Esse meu desconhecimento também de um país que fala a mesma língua, que tem raízes comuns neste caso, não é? Eu venho do país que colonizou este país, não é? Estas cargas todas transformam esta viagem que eu comecei agora a fazer no Brasil numa coisa diferente daquela que eu fiz nos Estados Unidos. É uma viagem que começa logo por esta questão da língua, não é? Que eu não sei se une, se separa. E porque é que nos Estados Unidos os escritores americanos são muito mais conhecidos em Portugal do que os escritores brasileiros, e se calhar vice-versa, se calhar vocês aqui também conhecem muito mais os escritores americanos ou ingleses do que os escritores portugueses. Quando nós falamos a mesma língua, porque é que nós nos estranhamos tanto, não é? A gente tem uma última pergunta da plateia. Tudo bem, Isabel? Rita, da Faculdade Uni Santana também. Só para contextualizar, nós tivemos agora uma onda mais à direita, né, nos Estados Unidos, e na sua fala, automaticamente a gente vai para a questão política. Viajando pelo Brasil agora, especialmente no Nordeste, as cidades que você visitou, eu queria que você pudesse falar conosco um pouquinho sobre isso. Se existe um paralelo, se você consegue observar como o nosso povo imagina essa relação dessa onda que também veio para o Brasil, mais de inclinação à direita. Sim, eu estava em São Paulo quando foi a eleição do Bolsonaro, e é inevitável tentar perceber a perplexidade, não é? Eu estava em Nova Iorque quando o Trump ganhou a eleição, eu estava em São Paulo quando o Bolsonaro ganhou a eleição aqui no Brasil. Eu em Nova Iorque vi gente triste no dia da vitória de Trump, não vi celebração nenhuma. Em São Paulo eu vi essa celebração e vi que a cidade, mesmo a própria cidade, estava muito dividida. Mas vi em ambos os casos perplexidade. Senti, lá está, um país não perceber o outro país, nem perceber a tendência de voto. Dentro da mesma cidade, né? No caso de São Paulo. No caso de São Paulo, sim. E há uma tentativa imediata de quem é jornalista, e se calhar quem não é jornalista, tentar perceber porque é que isto acontece, porque é que há esta estranheza e porque é que dois países, que são os tais dois países, os dois grandes territórios americanos, escolhem pessoas com um perfil que, não sendo semelhante, viram à direita uma radicalização de discurso, uma menor compreensão de minorias, uma exclusão, e alguém que escolhe estes líderes, digamos assim. Começando a viajar no território, eu percebo que há uma diferença imediata entre os excluídos do sertão e os excluídos do interior dos Estados Unidos, das zonas mais rurais dos Estados Unidos. Enquanto este interior brasileiro escolheria um candidato completamente diferente do candidato que ganhou,
viraria à esquerda. Nos Estados Unidos isso não acontece, isso não aconteceu. Foram esses núcleos mais do interior, mais conservadores, que escolheram o candidato. E isso tem a ver com as vivências dos últimos anos. Enquanto no interior dos Estados Unidos havia um medo de perder qualquer coisa que tinham conquistado por quem vinha de fora, não é? Todos os excluídos, todos os refugiados, a história dos refugiados na Europa era um assunto temível nos Estados Unidos, portanto, as pessoas querem manter o pouco que têm, e os que são muito pobres estão contra um sistema que lhes tirou aquilo que tinham. No sertão e no Nordeste, ao contrário, não é? É uma resistência a quem lhes quer tirar o pouco que alguém lhes deu e que eles assumem como sendo alguém que lhes daria mais. Portanto, este olhar para alguém como se fosse quase um messias, que tem a ver com a história do Brasil, se calhar. De Canudos, onde você esteve recentemente. Exatamente. Alguém que lhes vem falar de uma terra ou de um modo de vida onde todos serão iguais, não é? Este olhar idealizado de um Salvador, eu questiono-me se tanto à direita como à esquerda, se o Brasil não está sempre a olhar para alguém que os venha salvar de uma situação. É uma construção, como digo, precipitada, imediata, fruto de um primeiro olhar num território. Isabel Lucas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado ao nosso público, à nossa plateia e, sobretudo, obrigado a você. Espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá. Isabel, tudo bom? Colega jornalista, teve esse livro. Está fazendo agora no Brasil. Mais conservadores. Estudou de escola, na natureza, ela viu no site.